E aí, pessoal, eu ia dizer que isso aqui é meu trabalho, mas na verdade não se enquadra como trabalho, porque não é difícil. Hoje a gente vai analisar algumas frasezinhas do Felipe Neto. Sempre é bom ir direto nas informações da fonte, então a gente vai ir no seu X. Aqui a gente já percebe que o Felipe Neto saiu da cama e bateu a cabeça. Ele tá dizendo o seguinte: tá pra nascer o dia em que eu vou tratar como heroína uma pessoa que faz bilhões e bilhões de reais cobrando os juros de gente pobre. Inclusive, ele parece bem aliado de pessoas que cobram sim bilhões e bilhões de reais em impostos. E a frase incrível dele continua: há limites, faria propaganda de jogo online de novo, faria Fatal Models, mas não faria um financiamento de crédito pessoal. Primeiramente, para te pensar em Fatal Models, eu acho que tu tem que estar consumindo constantemente, porque é uma marca muito excêntrica para te falar assim do nada, mas nada contra, pague o que quiser, as pessoas vendem o que elas querem. Eu acho muito ético que a pessoa venda o que ela quiser. Inclusive, eu não sou contra propaganda de cassino online, propaganda de o que for que seja que um ser humano queira vender. Se há um sujeito disposto a comprar e há um sujeito disposto a vender, é pra mim absolutamente satânico que o Estado se intrometa. Só que aqui é esquisito que o Felipe Neto fez propaganda de cassino online. Assim, a opinião pública é absurdamente contra o que eu falei. As pessoas acham que os outros não deveriam divulgar. E ok, eu aceito isso. Há uma divergência entre o que eu penso e o que a maioria pensa. No entanto, o Felipe Neto, daqui uns anos, pode muito bem chegar do nada e dizer: não, que absurdo, essas pessoas que divulgam cassino online, isso deveria ser proibido. Claro, é fácil falar isso depois que tu lucra milhões com o negócio, né? E eu aposto que isso vai acontecer. Em algum momento ele vai criticar exatamente o que ele tá fazendo agora. Mas vamos ao principal desse vídeo, pessoal. O videozinho em que o Felipe Neto fala sobre o acúmulo exagerado de capital. Você não acha que existe sim uma hipocrisia da sua parte ao questionar o acúmulo de capital e acumular muito capital? Então você apenas acumula dinheiro igual a qualquer capitalista, mas você age como se não fosse. Alguma criança fez uma pergunta pro Felipe Neto que apontou um erro lógico, um erro ali, uma contradição no que o Felipe Neto fala e faz. É claro que essa pergunta talvez não tenha sido feita por uma criança, mas sim por a equipe dele para tentar dar certas nuances. Mas, tipo assim, vamos pegar os fatos. O Felipe Neto tem uma grande fortuna e ele critica quem tem grande fortuna. Logo, isso é claramente uma incompatibilidade. Seria como o cara obeso que diz para os outros: faça corrida e come alface. Mas tu faz, cara obeso? Não, eu como salsicha e fico vendo BBB. Ô Lucas, eu nunca disse que eu não sou um capitalista. Eu estou inserido numa sociedade capitalista e capitalista sou. O Felipe Neto dá a entender que por ele estar inserido em uma sociedade capitalista, ele então é capitalista. Ou, tipo assim, como que eu vou ser um socialista em uma sociedade capitalista? Isso não é possível, o que é uma grande mentira. Em primeiro lugar, se fosse impossível ser socialista em uma sociedade capitalista, nunca haveriam revoluções. Seria como dizer o seguinte, ó: não tem como implantar uma democracia em uma tirania. Tem sim. E o oposto também é válido. Tu pode implantar uma tirania e uma democracia, basta que as coisas sejam feitas corretamente. Então, estar inserido em uma sociedade capitalista não significa absolutamente nada. Vou te dar um exemplo. Flávio Dino, atual ministro do STF, está inserido em uma sociedade capitalista e é declaradamente, isso são palavras dele, não são palavras minhas, ele é comunista, apoiador da teologia da libertação e etc. Então não confundam, pessoal. O cara tá dizendo que tá inserido em uma sociedade capitalista, então ele é capitalista. Não, 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 não. Isso não significa absolutamente nada, como a gente vai ver mais pra frente. Pô, sou dono de empresa. Essa ideia de que eu sou um defensor de uma revolução comunista é uma ideia que foi espalhada por aí sem eu nunca ter defendido. Isso é verdade, o Felipe Neto nunca defendeu uma revolução comunista, uma tirada à força do poder, uma tomada à força do poder. No entanto, ele defende
pautas que são claramente autoritárias, tais como a regulamentação das redes sociais, tais como arrancar dinheiro dos outros através de impostos. Que, aliás, pessoal, é uma das formas de começar a Revolução Comunista. No segundo capítulo do Manifesto Comunista é dito que vamos aumentar os impostos cada vez mais até que o Estado tome tudo das pessoas. Essa é uma das formas de fazer revolução sem ser agressiva. Marx e Engels escrevem isso, não sou eu que estou inventando, isso está escrito lá. É um cálculo muito simples, tu incha o Estado, começa a cobrar imposto cada vez mais alto dos carros, cada vez mais altos, até que as pessoas normais não tenham condições de pagar o imposto. Se tu não paga o imposto, das duas uma, ou tu vai ser preso, ou tu vai perder o teu bem, e tudo vai passar para o Estado de forma lenta, gradual, sem ninguém perceber. Esses impostos abusivos hoje que a gente paga já faz parte da tática comunista. Qualquer bobo que leu o Manifesto Comunista consegue entender isso. Então não necessariamente um sujeito precisa dizer eu defendo a revolução. Se ele defende o aumento dos impostos, ele está defendendo o que foi escrito no Manifesto Comunista. A minha publicação, quando eu escrevi "É preciso questionar o acúmulo exagerado de capital", ela foi cortada. Você sabia disso? Aquela não foi a minha publicação. Eu não escrevi só aquela frase. Por que você acha que eles cortaram o resto do texto? Porque o resto do texto servia para contextualizar o que eu tinha falado. Sabe o que dizia o resto do texto? Que sim, a gente tem que questionar o acúmulo exagerado de capital. Vamos ler juntinho aqui. Devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Precisamos de uma reforma tributária e fazer quem tem mais pagar mais. Questionar grandes heranças, prender quem sonega. Agora, não me venha com 100% dos ricos é filho da puta. Que isso, além de não ser verdadeiro, é só o debate. Isso é um erro lógico. Para um capitalista ganhar dinheiro, ele tem que necessariamente contribuir com a sociedade. Por exemplo, para um sujeito vender um celular de R$1.200 e ganhar 200, 500 reais em cima, ele precisa entregar para o cidadão que comprou um celular um valor de R$1.200. Portanto, não é como se o sujeito capitalista só embolsasse sem entregar nada. Ele tem que entregar um valor para o consumidor. Não faz sentido algum a gente punir esse cara por ele entregar um produto melhor pra gente. Ah, mas não é os capitalistas e os donos de empresas que fazem isso porque a demanda é anterior ao mercado, porque as necessidades humanas são anteriores ao mercado. Primeiro que isso é meia verdade. Existem necessidades que são anteriores ao mercado, como por exemplo a necessidade básica de alimentação, a necessidade básica de cuidados com a higiene, etc, etc. No entanto, existe muita demanda que é absolutamente fictícia. Por exemplo, o trabalho do Felipe Neto é ser youtuber. É uma demanda fictícia que ele mesmo criou, que ele mesmo inventou. A gente pode ser idiota e negar, não, o Felipe Neto não é importante pra muita gente, ou a gente pode ser realista e dizer, o Felipe Neto é importante pra muita gente e ele criou uma demanda como um capitalista excepcional, gigantesca, e a gente não precisa prender esse cara por isso. Então observe bem que o empreendedorismo dentro de um mercado competitivo capitalista, ele depende muito mais de um processo de raciocínio do que da força em si, não desprezando os trabalhadores braçais, não desprezando os caras que estão nas fábricas. Eu já tive lá, eu já trabalhei em fábrica, então eu entendo muito bem. Acontece que o sujeito que está pensando em uma tecnologia, pensando e organizando novos processos, ele facilita o trabalho da base. O que antigamente era necessário 10 caras para fazer com uma força monstruosa, hoje uma máquina sozinha ou operada por um sujeito faz, e o sujeito não faz esforço algum. Portanto, o capitalismo tem melhorado muito a qualidade de trabalho dos seres humanos em geral. Questionar grandes heranças é um elemento que questiona a liberdade de escolha do sujeito que faleceu. Imagina que eu tenho 10 mil reais. Eu não posso escolher se eu compro um computador, se eu compro uma caneta, se eu compro livros. Posso, né?
Tá, mas por que o meu desejo posterior à minha morte não vale? Se eu desejo deixar os meus 10 mil para os meus filhos, por que eu não posso fazer isso? Claro que aqui a gente tá falando de grandes heranças, então a gente tá falando aí na casa de milhões e milhões, tá? Se o sujeito não pode escolher o que vai acontecer com a herança dele pós-morte, então ele não tem essa liberdade de escolha. Ou seja, questionar grandes heranças diminui a liberdade humana. Existem números que comprovam estatisticamente 85% ou mais dos milionários e bilionários são de primeira geração, foram eles próprios que construíram seus patrimônios. Por exemplo, o Bill Gates nasceu em uma família meia rica, ele nunca foi pobre. No entanto, Steve Jobs nasceu na pobreza. Jeff Bezos nasceu em uma família extremamente pobre. Então, para cada sujeito rico por herança, a gente tem pelo menos aí 8, 9 que construíram seu patrimônio. Muito melhor do que questionar se o sujeito pode deixar ou não o dinheiro para sua própria família é a gente questionar a herança cultural. Nós estamos inseridos, por exemplo, em uma cultura que exalta Che Guevara, exalta Stalin, exalta Mao Tse Tung, todos assassinos. A gente deveria parar com essa herança maldita cultural e questionar isso. Por que a gente tá falando ainda desses monstros? E outra parada, prender quem sonega impostos, hã? Tu tá prendendo o maluco que se recusou a ser roubado? Por que a gente não prende quem recusa dar o celular no assaltinho, hã? Impostos abusivos são crime contra a humanidade e não sonegar imposto que é crime. Tu decidir o que tu faz com o teu dinheiro é uma coisa boa. O Estado decidir por ti o que tu faz com o teu dinheiro restringe a tua liberdade individual, ou seja, o Estado está restringindo o teu processo natural ou de evolução ou de degradação. Se tu ganhasse 40% a mais e fosse um drogado, tu gastaria toda essa grana com drogas, se degradaria, iria pra Cracolândia e tá resolvida a tua vida. A tua vida é a miséria da Cracolândia. E se tu é um grande empreendedor ou um sujeito intelectual, tu aplicaria esses 40% a mais que o Estado te rouba nos teus projetos. Tu evoluiria com muito mais velocidade. Mas a gente não pode tratar todo rico como inimigo, porque isso não faz o menor sentido. Até porque Marx e Engels nunca defenderam o voto de pobreza. De fato, Marx e Engels nunca defenderam o voto de pobreza, no entanto, seu sistema produziu pobreza extrema e impossibilidade de acúmulo. Cara, é a coisinha mais simples do universo. Se uma sociedade coloca um teto, tipo assim, tu vai ganhar até X, a tua nutrição vai ser essa, o que tu pode assistir é isso. Se uma sociedade, se um estado colocar padrões de forma regular, as pessoas vão ficar padronizadas. Então, o estado que não tem a diversidade humana está dizendo, todos nós devemos seguir um certo padrão. O que acontece? O estado não tem como reproduzir a diversidade e a riqueza individual. O que acontece quando tu coloca padrão? Tu não deixa que o Leonardo da Vinci pinte. Tu não deixa que o Steve Jobs projete e coordene equipes. Por quê? Porque todo mundo tem um padrão de poder mínimo e máximo a ser atingido. Então, a humanidade, aquela sociedade em si que tem um padrão, não evolui. E o que acontece naturalmente é a pobreza, a miséria, porque a gente substitui a evolução e o progresso por um padrão. É muito simples entender isso, ó. Fica 100 anos com uma sociedade que estabelece um padrão. A tua nutrição vai ser essa, tu vai ter este acesso a estas informações, tu vai poder assistir este tipo de entretenimento, tu produz uma cultura uniforme. O que acontece 100 anos depois de tu ficar restringindo cada sujeito que tentou uma evolução tecnológica, cada sujeito que tentou uma evolução científica, cada sujeito que tentou uma evolução no empreendedorismo? O que acontece? Isso já se repetiu, Coreia do Norte versus Coreia do Sul. Isso já se repetiu, Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. Todas as sociedades que apostaram na evolução individual para o progresso superaram as sociedades que tinham um padrão. Essas sociedades ficaram para trás porque elas meio que
puniam os sujeitos diferentes, as individualidades, e o Estado não consegue reproduzir de forma alguma a riqueza da individualidade humana. Então o que que acontece quando tu pune o gênio? Tu pune o gênio, pune o gênio, pune o gênio, ele não faz a sociedade progredir. Então, mesmo que Marx e Engels não tenham dito: não, a pobreza é horrível, a pobreza é algo bom, sei lá, a riqueza é algo ruim. Mesmo que eles não tenham dito isso em palavras, as consequências lógicas da aplicação do que eles falaram são estas: a estagnação cultural, a estagnação da evolução da espécie humana. A gente precisa do Leonardo da Vinci, a gente precisa do Elon Musk, a gente precisa de criadores de conteúdo como o Felipe Neto, a gente precisa da potencialidade individual minha e tua, porque se a gente deixar tudo padrão, o que que vai acontecer, meu Deus do céu? Estagnação. Engels, inclusive, era rico. Não só Engels era rico, como Marx também. Não é possível que um sujeito que é a toda hora expulso de cada país que vai e fica mudando de país em país seja pobre. A grande maioria das pessoas hoje no planeta Terra nunca saíram da sua cidade natal. Marx viajava de país em país, pobre não era. O que é acúmulo exagerado de capital? Ninguém quer ouvir isso de mim. Porque quando você escuta isso de alguém que é milionário, e isso não é um mistério pra ninguém, não tô falando isso pra me gabar, as pessoas dizem que o milionário tá apenas tentando se livrar de ser criticado. Gente, pesquise no Google qual a diferença entre milionário e bilionário. Mais uma vez o Felipe Neto me erra o alvo. A pergunta é: o que é acúmulo de capital exagerado? E aí o Felipe Neto diz que ele é milionário e tem que pesquisar a diferença de milionário para bilionário. Se eu não me engano, a diferença de milionário para bilionário em questão de segundos é tipo 1 milhão é 11 dias, 1 bilhão é 30 anos. Uma coisinha assim mais ou menos. Esses dias eu fiz uma somatória de todo o patrimônio bilionário que há neste país, tá? Eram 66 bilionários, a idade somada desses bilionários eram 3.400 anos de trabalho. Eu fiz o cálculo de quanto tempo o nosso governo demora para arrecadar a quantidade total do valor de todos os bilionários somados do nosso país. Em quanto tempo? A resposta é 270 dias. A idade somada dos bilionários é 3.400 anos, ou seja, esses caras tiveram que investir sua vida e o Estado toma da gente, por meio de impostos, o valor da vida inteira dos bilionários em 270 dias. Não falta dinheiro neste país. Nunca faltou. Isso é uma grande mentira que a gente precisa roubar esses bilionários. O governo arrecada a grana somada de todos os bilionários em 270 dias. O nosso país é riquíssimo, riquíssimo. O governo tem dinheiro assim, ó, para que nunca mais ninguém passe fome. Todo santo dia é arrecadado por intermédio de impostos 4 bilhões e 500 milhões por dia. Por dia. Repito, deixa eu te falar, 4 bilhões e 500 milhões são arrecadados todos os dias. Nenhuma criança precisa passar fome. Acontece que os políticos não dão importância nenhuma para isso. Nenhuma criança precisa ficar sem acesso à educação. Acontece que os políticos estão muito preocupados com comer caviar e não com as crianças. É um erro monstruoso chegar e apontar e dizer: os bilionários são um grande problema, os milionários não. O Estado é um salvador. Que? O Estado ganha muito mais do que os milionários e bilionários todo santo dia. E a gente não tá nem falando ainda da possibilidade de ação do governo. O governo coloca um cano de arma na tua cara no final de cada lei. Se tu sonegar, tu vai preso, ou seja, o cara chega apontando a arma e te leva pra cadeia. Se tu qualquer coisa, né, que o governo queira, na verdade ele coloca uma lei. No final da lei que tá escrito assim, ó, faça isso ou se não, tem uma arma apontada na tua cara, porque tu não tem acesso à defesa, tu não é um ser livre, entendeu? A crítica sobre acúmulo de riqueza não é sobre quem junta dezenas de milhões de reais.
que bonito, né? O sujeito junta dezenas de milhões de reais, mas aí se chegar no bilhão, aí já tá exagerado demais, aí também não pode, né? É por isso que eu acho que esses caras têm um parafusinho a menos, tem uma coisa esquisita, porque, mano, não bate, entendeu? Sobre quem junta bilhões de reais, ou dólares no caso. Vocês têm ideia que 5 brasileiros, 5 pessoas, detêm o patrimônio equivalente a 120 milhões de brasileiros? 5 pessoas detêm um patrimônio equivalente a 120 milhões de brasileiros. 120 milhões de brasileiros que são roubados através de impostos abusivos, que perdem seu dinheiro quando eles têm que dar para no futuro se aposentar. Vamos supor que esse valor seja 10%. O sujeito poderia ter 10% de dinheiro a mais nas suas mãos e diminuir a desigualdade social. Mas não, o Estado faz o quê? Diz que ele tem que deixar pro futuro, para quando ele se aposentar, e surrupir esse dinheiro que ele não pode fazer nada. Ou seja, isso é menos liberdade individual. 5. Isso é acúmulo exagerado de capital. Isso é que está sendo debatido nos congressos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. É isso que a ONU está falando. Ninguém está falando sobre milionário. Ninguém está falando sobre quem tem BMW. E daí que se fala em congressos na França e na Alemanha, geralmente os políticos são os mais chulos que tem, às vezes roubam a população. Por que a gente não tá questionando o roubo exagerado de políticos? Por que a gente não tá questionando a corrupção exagerada dos políticos? Por que a gente não tá questionando o roubo abusivo de impostos? Se a gente vai levar em conta o que o Congresso tem a dizer, que é basicamente nada, eles não são intelectuais, eles são pagos para criar leis. Se a gente vai levar isso em conta, então a gente tem que levar em conta leis evangélicas. A gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, no país. Por que a gente tem que levar em conta só um recorte mínimo e que nem é debatido? A verdade é que nem é muito debatido, não. É só 1 ou 2 sujeitos esquisitos dentro do Congresso que fica com essa pinóia, tipo, sei lá, o Boulos, entendeu? Não é como se todos os políticos estivessem fazendo isso. Ele generalizou, exagerou. Bom, típico do Felipe Neto. Ninguém está falando sobre quem tem mansão. As pessoas estão falando sobre quem tem patrimônios que se equivalem a PIB de país. Esse é o assunto do acúmulo exagerado de capital. Taxação de grandes fortunas é outro assunto. Eu quero ser taxado, já falei várias vezes. Novamente, a desgraça humana aí. O Felipe Neto diz o seguinte: eu sou a favor de taxação de grandes fortunas. Ou seja, ele quer restringir a liberdade de outros milionários que devem serem roubados pelo Estado através de serem taxados. A grande fortuna do Felipe Neto, se ele quiser, ele pode doar. O cara faz 60 milhões por ano. Ele poderia doar 50 milhões para hospitais, para ONGs, para a igreja. Por que ele não faz isso? Por que ele quer ser taxado? Por que ele quer dar o dinheiro dele estranhamente para o Estado que pode beneficiá-lo? Hã? Porque me parece muito que ele quer comprar a favor de político. Não tô acusando ninguém, não vou dizer nada, hein? Porque assim, se fosse benevolência, compra a cesta básica, filho. Tu ganha 60 milhões por ano, 50 milhões. Quanto arroz tu acaba com a fome do Brasil, Felipe Neto? Seria o cara mais incrível da história do nosso país. Mas por que tu não faz? Por que tu quer que taxe os outros e tu, ao invés de tu doar a tua fortuna de forma espontânea? Por que alguém tem que te obrigar a fazer isso? Tu não é gente boa? Hã? Eu ensino pessoas de graça, não cobro nada por isso. E eu não fico dizendo pros outros: não, vocês têm que ensinar os outros. É uma obrigação tua. Eu acho que o governo deveria te obrigar a ensinar os outros. Que absurdo! Eu me enquadro em grandes fortunas sem problema, mas eu não me enquadro no que é chamado hoje definido como um bilionário acúmulo exagerado de capital. Só por isso tu tem que ser crítico ao acúmulo exagerado de capital, porque tu não é hoje, então tu tá isento das críticas. Negativo, meu filho. Quem ganha 60 milhões por mês é equivalente a quantos milhares ou milhões de pessoas? Só pra vocês verem o quanto o Felipe Neto é esperto, ele fala das 5 pessoas que detêm um patrimônio igual a 120 milhões de pessoas e esquece de falar que ele ganha
60 milhões por ano. 60 milhões por ano equivale a 45.455 salários mínimos, ou seja, ele tá ganhando o equivalente a 45 mil pessoas, meu Deus do céu. Se isso não é um semi-bilionário ou algo muito próximo, eu não sei o que é. Esse privilegiadinho aí só critica, mas tudo que ele é, aí tá isento da crítica. O que os outros são... terrível, temos que taxar, que horror. Dar de graça, ele não quer, ele quer que taxe os outros.